E nesta semana, a morte da passista Michele da Costa Braga, conhecida como Michele Mibon, chamou a atenção para o AVC isquêmico. Ela tinha apenas 40 anos, era destaque no Carnaval Paulista e foi finalista do concurso de musa do Caldeirão. Bom, para falar mais sobre a doença, nós convidamos o Dr. Guilherme Augusto Rodrigues do Prado. Doutor, muito obrigado pela sua presença, né? Olha só, o Dr. Guilherme é neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista. Doutor, mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso DT1. Vou começar perguntando para o senhor o que é o AVC isquêmico. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de esclarecimentos. O AVC isquêmico é uma situação em que ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, seja por um coágulo, seja por uma placa de gordura, seja porque esse vaso sofreu alguma alteração e desprendeu-se algum elemento da sua parede, entupindo esse vaso. Então, isso é basicamente o AVC isquêmico. Quem bebe, fuma, isso pode agravar a situação também, doutor? Infelizmente, sim. Cigarro, bebida, hipertensão, diabetes, colesterol, os hábitos não saudáveis, são situações que fazem com que haja aumento da incidência dos AVCs, tanto isquêmicos tanto quanto hemorrágicos. E qual que é a faixa etária que geralmente acontece mais esse tipo de situação? Quando a gente fala do AVC isquêmico, a prevalência são em adultos jovens, na fase mais produtiva da vida, após os 50 anos de idade, acometendo muito mais homens na primeira fase, porém as mulheres também fazem parte do grupo, aumentam muito a importância nesses números quando a gente fala do AVC hemorrágico e, em princípio, até os jovens associados com algumas alterações também podem estar acometidos, tanto pelo isquêmico tanto quanto pelo hemorrágico. E geralmente como é que é feito o diagnóstico, doutor? A importância do diagnóstico é um breve período entre o início dos sintomas e o atendimento por um médico especializado, né? A importância da família sempre estar atenta a sinais de alterações do rosto, de desvios do rosto, desvios, assimetrias faciais, perda de força em um dos lados do corpo, dificuldade para se comunicar e sonolência excessiva, né? Então, numa situação dessa, de uma maneira abrupta, é muito importante que a pessoa procure a rede de saúde. Pode ser hereditário também, doutor? Infelizmente, hereditário, é associado com várias síndromes, algumas prevalências em algumas famílias também podem estar associadas com maior incidência desses casos. Em situações mais graves, o que pode acontecer com a pessoa, doutor? No acidente isquêmico, o principal é o local onde há essa obstrução. Normalmente as artérias, que são os vasos que levam o sangue a partir do coração para o cérebro, se isso está muito na origem do vaso, logo na entrada no crânio, há um grande prejuízo de grande parte da estrutura cerebral, podendo evoluir com inchaço, edema cerebral, compressão do cérebro e podendo levar o paciente a óbito ou até determinar sequelas graves e incapacitantes para o resto da vida. A gente pode afirmar, então, que em pessoas mais jovens o AVC isquêmico pode ser até mais grave? Sim, infelizmente o AVC é muito mais grave por conta da questão das colaterais. Os vasos que podem, com a idade, suprir outras partes da circulação de maneira gradativa, no jovem a gente não tem isso, né? Então, normalmente o AVC isquêmico no jovem é uma situação um pouquinho mais dramática. E que deixa muitas sequelas também, né? Infelizmente, metade ou até um pouco mais, dependendo da população, os pacientes com AVC isquêmico vão, infelizmente, evoluir com sequelas. Doutor, o senhor comentou também sobre o AVC hemorrágico. Como seria isso? Isso. No caso do AVC hemorrágico, a gente teria o extravasamento de sangue através do tecido cerebral, seja por uma malformação, seja por um aneurisma, seja por qualquer situação que leve a uma fragilidade dos vasos e leve ao extravasamento de sangue. Então, na verdade, esse sangue sai do vaso, começa a comprimir o tecido cerebral e levar o paciente de uma maneira muito dramática a situações que podem levar ao óbito em até 20% dos pacientes, no caso de uma hemorragia maciça. Em casos de crianças, isso pode acontecer também, doutor? Infelizmente, o AVC é tão comum na população em geral, felizmente menos comum nas crianças, mas crianças após 20 semanas até o primeiro mês podem sim ser acometidas do AVC isquêmico. É uma situação bem delicada, associada principalmente com anemia falciforme, em alguns casos com malformações congênitas do coração e em algumas outras síndromes genéticas também. Puxa vida, e tem como prevenir? O AVC, o importante é que, falando da população em geral, da faixa mais acometida, principalmente os hábitos saudáveis de vida e o cuidado com a saúde. A gente sabe que hoje em dia a bebida, o cigarro são muito prevalentes nos jovens e infelizmente é um fator de risco para o AVC.
E o importante é o hábito de vida saudável, cuidar das doenças que infelizmente as pessoas podem ter, principalmente pressão, diabetes, colesterol, que são os ditos fatores não modificáveis, você não consegue deixar de ser um hipertenso, e o combate à obesidade e ao sedentarismo. Ou seja, fazer check-ups, exames periódicos também é bastante importante. Fundamental, principalmente até os 50 anos, todo mundo tem que ter passado por um especialista da área da neurologia ou da neurocirurgia, assim como um cardiologista, para identificar essas situações. Em quanto tempo é bom fazer essa bateria de exames? Identificada alguma alteração, o importante é que isso seja curto, tem um intervalo curto entre as consultas dos médicos e os exames que precisam ser feitos. Numa questão de normalidade, a gente recomenda que uma vez, pelo menos a cada 2 anos, a partir dos 50 anos, ou antes, se houver identificação de alguma doença, algum outro problema. Então, esse caso que aconteceu aí com a bailarina, a artista, é uma coisa que a gente pode considerar até comum, então, doutor? Infelizmente, é uma situação que não é comum tanto quanto